Mais uma vez peço licença para poder entrar aí na sua casa, para poder compartilhar uma palavra preciosa da parte do Senhor para as nossas vidas. Hoje é um culto especial, culto de Santa Ceia, é um memorial. Deus ele nos convida a assentarmos à mesa com o Senhor. Então que você possa se desligar de tudo, se desligar de todos e se ligar apenas e tão somente no nosso Deus, o Todo-Poderoso, aquele que te chamou, aquele que te remiu, aquele que te alistou para uma grande obra. Amém? Queridos, convido você que está na sua casa, você que está aqui também, nos auxiliando nessa transmissão, a abrir a sua Bíblia lá no livro de Isaías, capítulo 43, versículo 1 até o 13. Isaías 43, do versículo 1 até o versículo 13. A palavra do Senhor nos diz assim: Mas agora, assim diz o Senhor que te criou, ó Jacó, e que te formou, ó Israel: não temas, porque eu te remi, chamei-te pelo teu nome, tu és meu. Quando passares pelas águas, estarei contigo, e quando passares pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá em ti, porque eu sou o Senhor teu Deus, o Santo de Israel, o teu Salvador. Dei o Egito por teu resgate, a Etiópia e Seba em teu lugar. Visto que fostes precioso aos meus olhos, também fostes honrado, e eu te amei. Assim, dei os homens por ti, e os povos pela tua vida. Não temas, pois, porque estou contigo, trarei a tua descendência desde o oriente, e te ajuntarei desde o ocidente. Direi ao norte, dá, e ao sul, não te retenhas. Trazei meus filhos de longe, minhas filhas das extremidades da terra, a todos os que são chamados pelo meu nome, e os que criei para a minha glória, eu os formei e também os fiz. Trazei o povo cego que tem olhos e os surdos que têm ouvidos. Todas as nações se congregarão e os povos se reúnam. Quem dentre eles pode anunciar isto e fazer-nos ouvir as coisas antigas? Apresentem as suas testemunhas para que as justifique, e se ouça e se diga: verdade é. Vós sois minhas testemunhas, diz o Senhor, e meu servo a quem escolhi, para que saibais e me creais e entendais que eu sou o mesmo, e que antes de mim Deus nenhum se formou, e depois de mim nenhum haverá. Eu sou o Senhor, e fora de mim não há Salvador. Eu anunciei, eu salvei, eu fiz ouvir, e Deus estranho não houve entre vós, pois vós sois as minhas testemunhas, diz o Senhor. Eu sou Deus. Ainda que antes que houvesse dia eu sou, e ninguém há que possa fazer escapar das minhas mãos. Agindo eu, quem impedirá? Essa é uma pergunta de Deus para as nossas vidas. Após ele relatar tantas promessas, após ele relatar uma segurança da qual ele, o Deus Todo-Poderoso, o autor e consumador de todas as coisas, falando com o seu povo, ele faz uma afirmação: agindo eu, quem impedirá? Esse é o nosso texto base para essa mensagem dessa noite, e eu quero deixar esse versículo no seu coração como um ponto de partida para a nossa mensagem de hoje. Agindo Deus, quem impedirá? Quando Deus toma a nossa peleja, quando Deus toma para si a nossa batalha, a nossa guerra, não há possibilidade de nós sairmos derrotados, porque Ele é um Deus que tem cuidado de nós. Quando nós passamos por alguns momentos de provação, queridos,
Nós devemos exercitar a nossa fé, crendo que Deus está no controle de todas as coisas. E nós vemos algumas pessoas, alguns cristãos, alguns crentes que estão desesperados, queridos. Mas nós não podemos nos desesperar, porque o nosso socorro vem do Senhor. Ele tem dito para nós: olha, eu cuido de vós, eu tenho cuidado de vós, eu tenho tomado conta de vocês, agindo eu, ninguém pode impedir. E a partir do momento que nós colocamos a nossa confiança no Senhor, nós temos dias tranquilos, nós temos dias de paz. Então, Deus está dizendo para nós que Ele está no controle de todas as coisas, e ter controle é ter poder de interferir no processo em qualquer momento. Ter o controle de tudo é dirigir, é governar, é mandar, é dominar. E Deus, Ele tem o controle de tudo, e Ele pode, se Ele quiser, Ele pode mudar totalmente a situação. Nos momentos de provações, queridos, nós somos provados, e nós, cristãos, nós precisamos, nós carecemos de manter a nossa fé em prática, em dia, para podermos, ao final dessa prova, sermos aprovados por Deus. No mundo nós teremos aflições, no mundo nós vamos passar por tribulações. Não estou dizendo isso para te desanimar, eu estou dizendo isso para te fortalecer. A palavra do Senhor, Jesus, Ele diz: olha, se você quer vir após mim, então negue-se a si mesmo, pegue a sua cruz. Cruz é renúncia, cruz é sofrimento. A cruz de Cristo foi peso, a cruz de Cristo foi dor, a cruz de Cristo foi um martírio para Ele. E Ele diz para nós: olha, se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, pegue a sua cruz e me siga. Então, querido, negue-se a si mesmo, negue esse medo, negue essa insegurança, negue esse sofrimento, entregue tudo ao Senhor e siga o Senhor. Nos momentos em que nós passamos por provações, nós devemos lembrar que Deus mantém o controle sobre todas as coisas. Deus mantém o controle até sobre Satanás e seus demônios. Lembremos do nosso patriarca Jó. Os anjos se apresentam para Deus após passarem, e no meio desses anjos estava lá Satanás, e Deus, Ele pergunta para ele: e aí, onde você estava? Eu estava passando pela terra. E Deus fala para ele: você viu o meu servo? Já no capítulo 1 de Jó, não vou ler o texto todo, depois você lê. E aí ele pergunta: você viu o meu servo Jó? Não tem ninguém na terra mais fiel, um verdadeiro obreiro aprovado do que Jó. E aí Satanás começa a questionar, usando a sua artimanha. Ele fala também: ele tem tudo também, ele tem posses, ele é rico, ele tem saúde, ele tem uma família linda, ele tem poder aquisitivo. E aí Deus fala assim: tá bom, então pode tocar nas posses de Jó, pode tocar na família de Jó, mas não toque em Jó. Nós vemos aqui, queridos, que Deus tem o controle. Deus permite ou não permite, Satanás não tem poder de agir na vida de um servo do Senhor, a não ser com a permissão de Deus. E quando tem a permissão de Deus, nós sabemos que o que vem depois é bênção e é porção dobrada sobre a nossa vida. Então, queridos, nós estamos passando por esse tempo de tribulação, por esse tempo de luta contra um inimigo invisível, mas nós temos que crer que Deus continua no controle de todas as coisas. Essa enfermidade, ela só vai chegar até a sua casa, até a sua tenda, até a sua vida, na sua saúde, com a permissão de Deus. E como lemos no texto base, se ela chegar na sua tenda, se ela chegar na sua casa, é porque ela tem um propósito. Ela tem um propósito. Se você andar nos caminhos do Senhor, se você continuar firme, se você continuar crendo, se você continuar fiel, você não está livre de ser acometido desse vírus, dessa enfermidade. Mas
sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Então eu continuo crendo, porque Deus está no controle até da ação de Satanás e seus demônios. Nos momentos de provações, nós devemos lembrar que Deus está no controle do universo, queridos. O universo todo. A palavra do Senhor diz lá em Isaías capítulo 45, versículo 11: assim diz o Senhor, o Santo de Israel, aquele que o formou: perguntai-me as coisas futuras, demandai-me acerca de meus filhos e acerca da obra das minhas mãos. Eu fiz a terra e criei nela o homem, eu fiz, as minhas mãos estenderam os céus, e todos os seus exércitos dei as minhas ordens. Os planetas continuam em plena harmonia, girando no espaço sideral, queridos, graças ao poder absoluto de Deus sobre tudo e sobre todos, inclusive sobre todo o universo. A combinação perfeita dos astros, quando um nasce, o outro se põe, o movimento transcendente de todas as coisas, movimentação dos mares, que tem tudo a ver com movimentação de lua, movimento de rotação e translação da terra, estão todas sob os cuidados e a direção de Deus. Nada acontece nesse plano, queridos, nada acontece no universo se não tiver a permissão de Deus. Esse Deus que você serve, esse Deus que eu sirvo, esse Deus que nos remiu, esse Deus que pagou um preço muito alto pelo nosso resgate, que enfrentou uma morte violenta de cruz para que nós pudéssemos ter vida, e vida em abundante. Não é uma vida de sofrimento, uma vida de enclausuramento e medo, uma vida de pavor, uma vida de depressão, uma vida de sofrimento, mas é uma vida abundante de segurança, de que Ele tem cuidado de nós. Esse é o Deus que nós servimos. Esse é o Deus que te remiu. Foi para isso que Ele pagou o preço, para que você tenha vida abundante. Queridos, nos momentos de provações, nós devemos lembrar que Deus está no controle e no comando da história. A história está escrita e Deus está no comando, Deus está no controle da história. Gálatas capítulo 4, versículo 2 diz: mas, vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para remir os que estavam debaixo da lei, e a fim de recebermos a adoção de filhos. E porque somos filhos, Deus enviou aos vossos corações o Espírito de Filho, que clama: Abba, Pai. Queridos, é engraçado, nós clamamos: Abba, Pai, ó Maranata, ora vem Senhor Jesus. Nós pedimos, nós clamamos, e quando passamos por uma situação dessa, algumas pessoas ficam desesperadas. Todo mundo quer ir para o céu, mas ninguém quer morrer. Que paradoxo mais confuso, que confusão é essa? Paulo, ele chegou a um ponto de estar numa espiritualidade tão tremenda, que ele chega a ponto de dizer: olha, para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro, porque eu estarei ao lado do meu Senhor. Eu não estou dizendo aqui, queridos, que eu quero morrer, eu não estou dizendo aqui que você tem que ter esse desejo. Não, nós queremos viver, mas enquanto nós estivermos vivendo aqui, é crendo nesse Deus, é confiando que Ele está no controle e que Ele tem cuidado de nós, mas também não tenho que ter esse medo, esse pavor da morte, porque Deus tem preparado para nós a promessa de Deus de uma vida sem sofrimento, de uma vida sem dor. Ela não é para esse plano, ela é para o tempo vindouro, para aqueles que vencerem, para aqueles que herdarem a coroa da vida eterna. Aí sim, Deus, Ele diz: e lá não haverá morte, lá não haverá sofrimento, as velhas coisas são passadas, tudo se fez novo, eu enxugarei dos seus olhos todas as lágrimas. É para aí que Deus, Ele tem para nós uma vida perfeita, queridos, em perfeita harmonia com Ele, em perfeita harmonia com a igreja, em perfeita harmonia com tudo que Ele fez, para que possamos usufruir de tudo que Ele fez. A palavra do Senhor diz que olhos não viram, ouvidos não ouviram, e nem jamais penetrou
no coração, na mente do homem, o que o Senhor tem preparado para nós. É algo sublime, queridos. Pense você, imagine você agora, no momento mais feliz que você teve na sua vida, o lugar mais lindo que você visitou, o momento mais sublime, o melhor êxtase que você já viveu na sua vida. Deus, Ele disse que o que Ele tem preparado é muito maior, porque você não imagina, você não consegue nem imaginar, jamais passou no seu entendimento o que Ele tem preparado para nós. Nós precisamos estar preparados, queridos, preparados para tudo. Deus enviou aos nossos corações o Espírito do seu Filho. O Espírito Santo de Deus habita em nós. Deus tem o controle de todas as coisas. Deus enviou o seu Filho para nos salvar, e o seu Filho enviou o seu Espírito para nos consolar, para nos trazer paz, para nos trazer conforto. Lá em Atos capítulo 8 tem essa promessa. Deus, Ele promete: olha, fiquem aí, permaneçam aí até que do alto vos sejam revestidos de poder. O poder do Espírito Santo que nos dá força para enfrentar todas as situações que vão se apresentar, sabendo sempre que a vitória já foi conquistada lá na cruz do Calvário. Esse é o Deus que nós servimos, queridos, um Deus que cuida de nós, nos mínimos detalhes, Ele tem cuidado de nós. Nos momentos de provação, nós devemos nos lembrar que Deus controla a nossa vida. Se você é crente, se você é leal a Deus, se você é uma pessoa que realmente entregou a sua vida para Jesus, se Ele é realmente o Senhor da sua vida, então não é mais você que controla, então é Ele que controla. E se você permitir que Ele esteja no controle da sua vida, ó, queridos, é só alegria, é uma vida de alegria. É uma vida que, se nós passarmos por tribulações, não vamos nem perceber, porque a alegria do Senhor é a nossa força, porque o amor do Senhor, Ele nos constrange a viver dia após dia, cantando o hino da vitória. Salmos capítulo 139, versículo 14, diz assim: eu te louvarei, porque de um modo assombroso, tão maravilhoso eu fui feito. Os teus olhos viram o meu corpo ainda informe, e no teu livro todas estas coisas foram escritas, as quais em continuação foram formadas, quando nem ainda uma delas havia. E quão preciosos me são, ó Deus, os teus pensamentos, quão grandes são as somas de todos eles. Antes do nosso nascimento, queridos, Deus já estava escrevendo em seu livro a nossa história, uma história de vitória, uma história com um fim maravilhoso, com Ele, habitando eternamente com Ele. Por isso nós vamos continuar firmes, crendo que Ele está comandando todas as coisas. Ele controla até os pequenos aspectos da nossa vida, queridos. Lá em Mateus capítulo 10, versículo 30, diz que Deus, Ele conhece, Ele sabe quantos fios de cabelo nós temos na nossa cabeça. Tamanho é o poder, tamanho é o cuidado, tamanho é o controle dele sobre todas as coisas, inclusive da minha vida e da sua vida. Pastor, poxa vida, mas se Deus tem o controle de todas as coisas, se Deus tem o controle de tudo, por que nós estamos passando por tudo isso? Já falei no começo, porque no mundo nós teremos aflições. Mas se Deus está no controle, no comando de tudo, nós devemos confiar que Ele sara as nossas feridas. Ele tem o poder de mudar o mundo, Ele tem o poder de mudar todas as coisas. No mesmo momento que Ele permite que um vírus alastre e traga o terror, traga a morte no planeta todo, Ele tem o poder de simplesmente acabar com tudo isso, porque Ele é Deus, porque Ele é Deus Todo-Poderoso. Não era assim nas pragas do Egito? Ele colocava a praga, Ele endurecia o coração de Faraó, depois ele cessava a praga, ele amolecia o coração de Faraó, ele endurecia o coração de Faraó, ele amolecia o coração de Faraó. Deus tem o controle de tudo e de todos, Deus pode todas as coisas, e Deus tem cuidado de você.
Se Deus está no comando de tudo, nós devemos confiar nas palavras de Jesus, queridos. Devemos agir assim como o centurião em Cafarnaum. O centurião, ele chega para o Senhor Jesus e fala assim: Senhor, olha, o meu servo, poxa, mas agora, não, mas eu conheço o Senhor, basta apenas uma palavra do Senhor e o meu servo será curado. Ele acreditava na palavra do Senhor. Tem muitos de nós que não acreditam na palavra do Senhor, que nós precisamos acreditar na palavra do Senhor. O centurião acreditou que apenas com o poder de uma palavra o seu servo seria curado. Basta apenas uma palavra de Jesus para que a sua vida seja abençoada, para que o seu cativeiro seja modificado, para que as coisas aconteçam na sua casa, no seu casamento, na sua vida, no seu trabalho. Basta uma palavra do Senhor. 1 Pedro capítulo 5, versículo 7 diz: lance sobre o Senhor toda a sua ansiedade. Eu não sei, queridos, o que você tem vivido nesses últimos dias. Talvez eu estou falando aqui de um vírus invisível, mas às vezes você está com outro problema, está com um problema visível. Às vezes você está passando dias difíceis no seu relacionamento matrimonial. Às vezes você está passando dias difíceis porque foi acometido de uma enfermidade. Às vezes você está passando dias difíceis porque você foi pego por essa crise, você está desempregado e você não consegue enxergar uma luz lá no fim do túnel, você não consegue entender porque tudo isso está acontecendo. Às vezes você está passando por uma crise ministerial, às vezes a sua mente está numa guerra, num confronto. Olha, queridos, mas Deus, Ele cuida de você. Ontem eu conversava com um amado, com um irmão, e Deus me trouxe à mente o exemplo de Elias. Olha só, queridos, um homem tão poderoso como Elias, um homem que foi tão usado por Deus como Elias. Em um dia ele estava desafiando 450 profetas. Em um dia ele estava colocando toda a sua fé em prática. Em um dia ele estava desafiando esses profetas. Ele colocou a sua vida em risco. Todos os profetas de Deus estavam escondidos, mas ele desafia os profetas. Ele encara o rei, ele encara uma nação, ele encara uma religião dominante naquela época. E Deus honra a fé de Elias, manda fogo do céu e destrói aqueles profetas. Ele sai mais do que vitorioso, e nós vibramos quando nós pregamos essa mensagem. Só que no outro dia, ele estava dentro de uma caverna, com medo da Jezabel. A Jezabel falou que ia matar ele, ele ficou com medo. Num dia ele estava desafiando um rei, todo o seu reinado e todos os seus profetas e todos os religiosos daquela época, e Deus honrou a sua fidelidade. Mas no outro dia ele estava em uma caverna. Eu imagino que eu entendo que Elias ali estava vivendo ali uma época, um momento de opressão, um momento de depressão. Ele queria morrer, ele estava ali dentro esperando a morte chegar. E aí Deus, o Todo-Poderoso, Ele chega: Elias, levanta daí que tenho obra para você. Você tem algo para fazer ainda, você não acabou, o ministério ainda não acabou, a sua obra ainda não acabou, eu vou te usar ainda de forma tremenda. Levanta, porque eu tenho um ministério na sua vida. Deus, Ele está te chamando, Deus, Ele está falando para você se levantar. Deus está te falando: levanta a cabeça, porque eu sou contigo, foi eu que te escolhi. Não temas, não te espante, porque eu sou contigo. Se Deus está no comando de tudo, nós devemos aprender a esperar. Aí é difícil, né, queridos? Nós estamos acostumados a tudo automático. Hoje nós não precisamos nem ir no banco. Hoje nós não precisamos nem ficar mais esperando numa fila de banco. Nós fazemos tudo no aplicativo. Hoje tudo tem hora marcada. Hoje nós não esperamos, nós agendamos as nossas consultas. Antigamente nós tínhamos que chegar 4, 3, 5 horas da manhã, pegar a fila para ser atendido 11, 10 horas da manhã em alguns compromissos. Hoje nós marcamos hora. Nós estamos acostumados a um imediatismo.
mas nós precisamos aprender a esperar, queridos. Salmo capítulo 27, versículo 14 diz: pereceria, sem dúvida, se não cresce que veria a bondade do Senhor na terra dos viventes. Espera no Senhor, anima-te, e Ele fortalecerá o teu coração. Espera, pois, no Senhor. Mesmo que você esteja atravessando situações difíceis, se não tiver encontrado nenhuma saída para os problemas que afligem a sua vida, a resposta às suas orações tem demorado, você não tem conseguido enxergar no horizonte uma luz no fim do túnel. Jesus é essa luz, Jesus é a luz que ilumina o seu caminho, Jesus é aquele que te guarda, Jesus é aquele que tem o tempo certo para agir, para entrar em ação. Não desanime, não desista, espere, precisamos aprender a esperar. Abraão, ele foi justificado pela sua fé em Deus. Abraão recebeu uma promessa na sua velhice, não aconteceu, mas ele esperou o tempo certo e a promessa se cumpriu, queridos. Aleluias, queridos. Salmo capítulo 40, versículo 1 diz: esperei com paciência no Senhor, e Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Esperei com paciência no Senhor. Nós precisamos esperar com paciência no Senhor. Ele é o dono do tempo, Ele é o dono de tudo, Ele sabe o tempo certo, o tempo da bênção, o tempo do processo, o tempo da luta, o tempo da vitória, para que nós possamos sair mais do que vencedores em Cristo Jesus. Mais um pouquinho e o tempo de cantar vai chegar na sua vida. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Continue crendo, continue esperando no Senhor, não desista. Às vezes você chegou até aqui e tem se esforçado, aí está chegando nesse momento, e nesse momento você tem pensado em desistir. Acho que não vai dar mais, eu vou entregar, eu vou parar com isso, eu não aguento mais o meu casamento, eu não aguento mais o meu trabalho, eu não estou aguentando mais a minha célula, eu não estou aguentando mais o pastoreio. Não, queridos, espera com paciência no Senhor, espera com paciência no Senhor, não desista. Não desista, porque se está difícil com Ele, sem Ele vai ser insuportável. Pode ter certeza. Se está difícil com Ele, sem Ele então, queridos, é impossível. Se Deus está no comando de todas as coisas, nós devemos adorar a Deus. É muito fácil adorar, queridos, nos momentos em que tudo vai bem. É muito fácil adorar no momento em que o nosso celeiro está farto. É muito fácil adorar no momento em que eu tenho a liberdade de ir e vir, eu tenho dinheiro no bolso, eu tenho saúde, a minha família está bem. É muito fácil adorar nesse momento. Mas Deus, Ele está procurando entre nós os verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Adorar em espírito e em verdade é mesmo em meio às aflições, mesmo em meio às lutas, mesmo em meio às tribulações, continuar dando glórias ao Senhor, continuar acreditando, continuar glorificando o nome daquele que pagou o preço do seu resgate. Davi passou por um momento, Davi ele é lembrado como um cantor exímio, muitos salmos foram escritos por ele, muitos cânticos de adoração. Mas Davi, após o seu pecado com Batseba, quando ela teve um filho, o filho ficou enfermo, chegou a sentença de Deus, a sentença de Deus sobre as consequências do seu pecado, chegou até ele. E ele jejuou, e ele chorou, e ele se derramou na presença do Senhor. Os seus súditos, os seus servos, todos preocupados com ele, pensando: e agora o que vai acontecer com o rei? Quando chega a notícia que o filho morreu, todos ficaram preocupados, pensaram: bom, agora é o fim, agora Davi, se quando o filho estava doente ele já estava desse jeito, agora então acabou, agora então ele vai se matar, vai morrer. Mas lá em 2 Samuel capítulo 12, versículo 20, diz assim: então Davi se levantou da terra,
se lavou, se ungiu, mudou de roupas, entrou na casa do Senhor e o adorou. Queridos, faça como Davi. No momento que você recebe a notícia do luto, no momento em que você recebe a notícia da maior dor, é momento de adorar o Senhor, porque é Ele quem vai consolar os nossos corações sofridos. É Ele quem vai trazer refúgio, é Ele quem vai trazer consolo. Só Ele pode nos trazer conforto ao nosso coração. Ao invés de ficar reclamando, ao invés de ficar murmurando, ao invés de ficar amaldiçoando prefeitos, governadores, presidentes, senadores, deputados, vamos orar por eles. Independente do partido político, se eles estão no poder, eles precisam da nossa oração, e nós como igreja temos a obrigação de cobri-los com oração, queridos. Precisamos ser igreja realmente, adorar ao Senhor em todos os momentos, adorar a Ele em todos os momentos. Eu sei que tem momento que é difícil, eu sei que tem momento que a gente quer chorar, tem momento que a gente quer se derramar, tem momento que a gente quer largar tudo, sabe? Tenho certeza que muitos aqui vão se identificar no que eu vou falar. Sabe aquele momento assim que a vontade que você tem é de largar tudo, escolher uma estrada e sair caminhando e falar: eu vou em frente, sem destino. Tem momentos que é assim, tem momentos que a gente quer largar tudo e quer sumir no mundo, quer cair no mundo. Mas são nesses momentos que nós temos que adorar o Senhor, temos que cantar louvores a Ele, temos que exaltar o santo nome dEle, porque é Ele quem pode mudar esse nosso coração, tirar esse sentimento de pesar, tirar esse sentimento de derrota, tirar esse sentimento de medo, tirar esse sentimento de sofrimento, tirar esse sentimento de que não há mais esperança, e nos encher da alegria dele, porque é a alegria do Senhor que é a nossa força. Ela nos fortalece dia após dia. São as misericórdias do Senhor que são as causas de nós não sermos consumidos, e Deus, na sua infinita bondade e misericórdia, renova todos os dias essa misericórdia. Quero concluir essa mensagem dizendo para você, se você tem vivido dias maravilhosos, os seus dias têm sido de vitória, enquanto tem muitos aí sofrendo com medo, que não pode sair, que estão presos, tem muitos que a sua casa está com celeiros fartos, a sua casa tem tudo de bom, então para mim está tudo bem. Saiba que Deus tem te sustentado. Agora, se você tem vivido ao inverso, se você tem vivido dias difíceis, se você tem vivido dias em que às vezes você desperta pela manhã e você olha na sua panela e você não sabe se aquilo vai dar para suprir as necessidades daquele dia, ou se você está almoçando preocupado com a janta. Agora, se você tem vivido, ou se você vai dormir hoje sem saber como vai ser o dia de amanhã, saiba que Deus tem cuidado de você, e Ele é o seu refúgio, Ele é o seu socorro bem presente na hora da angústia, na hora da tribulação. Agindo Deus, quem impedirá? Queridos, eu quero compartilhar com você uma ilustração. Essa ilustração, ela mostra muito como Deus tem cuidado de nós. Conta-se uma história de um trem de passageiros que certa noite fazia sua rota regular a caminho de Londres. Choveu torrencialmente durante todo aquele dia. Com o cair da noite, um intenso nevoeiro se formou sobre a estrada de ferro, ofuscando a visão do maquinista. E de repente o maquinista avista lá na frente, com uma visão ofuscada por aquele forte nevoeiro, uma pessoa com os braços abertos, em desespero, no trilho do trem. Aquele maquinista freou o trem, que rangeu sobre os trilhos, parou. O condutor então saiu para investigar o que havia ocorrido naquele momento.
ele procura aquela pessoa, ele olha para um lado, ele olha para o trilho e ele não consegue encontrar. Ele anda um pouco mais à frente e ele descobriu que uma ponte havia se ruído devido ao peso das águas daquele rio. A ponte havia caído. Então eles procuraram o maquinista junto com mais alguns ocupantes daquele trem, quem havia salvado tantas vidas com aquela atitude e que desaparecera de uma forma tão misteriosa. Foi então que o maquinista, examinando a frente do trem, examinando por baixo do trem, ele olha, ele foca no farol do trem e ele vê uma grande mariposa com as suas asas abertas, colada no farol daquele trem. Foi o reflexo daquela mariposa em agonia que refletiu sob a luz ofuscada daquele nevoeiro, e o maquinista pensou ser uma pessoa. Eu entendo, queridos, que essa mariposa com as suas asas abertas remete Jesus Cristo com os seus braços abertos em uma cruz. Aquela mariposa com sacrifício da própria vida foi o que salvou tantos ocupantes naquela composição. Salvou tantos ocupantes de uma tragédia. E da mesma forma, Jesus Cristo, que foi pendurado numa cruz, que morreu com os braços abertos, vem salvando milhares e milhões de pessoas, dia após dia, através do seu sacrifício, mesmo sem nós não merecermos. Mas Ele tem salvado dia após dia cada um de nós. E muitos de nós não temos reconhecido esse sacrifício. Muitos de nós temos negligenciado dia após dia o sacrifício de Cristo na cruz do Calvário. Eu quero que você pegue agora os elementos da ceia que você deve ter preparado na sua casa. Se você não preparou, que você possa já ir pegando. Mas, queridos, o que você precisa entender, o que você precisa compreender, é que Jesus, Ele pagou o preço do nosso resgate. Jesus, Ele morreu por mim e por você. Jesus, o nosso Senhor, o nosso Salvador, Ele não pede nada mais, nada menos que nós possamos viver uma vida de humildade, uma vida de amor, uma vida de perdão. Nós vemos nos últimos dias, nos últimos anos, um escárnio. Nós vemos nos últimos anos, nós temos visto nos carnavais um verdadeiro escárnio com o nome, com a imagem do nosso Senhor. Uma hora a conta chega, queridos. E como eu tenho falado nos últimos dias, que o sol nasce para justos e injustos, a conta veio, e muitos justos estão pagando, mas com uma grande diferença. Nós temos uma certeza, nós temos uma segurança, que o nosso Redentor vive.